e agora? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Qual é a solução que nós podemos considerar viável dentro da área de supply para automação e para virtualização de processos na área de suprimentos? E o primeiro passo a ser dado é o reconhecimento dos desafios. Quais são os desafios no dia a dia da área de suprimentos? O primeiro deles é tempo. Precisa ser rápido e, ao mesmo tempo, precisa ter mais tempo para se fazer um melhor trabalho, principalmente em SaaS. O segundo ponto é fazer tudo isso com economia ou com custo evitado. O que é possível ter de ferramenta para esse objetivo? O terceiro desafio está associado à gestão. É como administrar a equipe, como organizar os processos e quais papéis de cada usuário dentro desses processos. No aspecto organização de processos, há um segundo desafio, que é a sistematização e a padronização. Não adianta ter processos que não estejam construídos de maneira replicável e de maneira controlada. O quinto grande desafio é o compliance, ou seja, como colocar governança, como todos devem seguir as normas, as diretrizes e os procedimentos da empresa e como isso pode ser monitorado online. E, por último, o controle. Controle da operação no sentido de auditoria e no sentido de rastreabilidade do que é feito pela equipe. Como saber uma negociação se estiver acontecendo, ora pelo WhatsApp, ora por e-mail, ora numa plataforma, e às vezes por telefone, eventualmente de maneira presencial. Então, tudo isso requer auditoria, rastreabilidade, para se ter a segurança que o compliance e a governança estabelecidos anteriormente estão sendo cumpridos. Reconhecidos os desafios, os 6 pontos de desafios mais relevantes da área de supply, nós começamos a ver o que é possível fazer. A primeira grande tarefa e atividade de uma área de suprimentos é ter os fornecedores disponíveis. Não há negócio, não há compra, não há relação de supply sem a cadeia de fornecedores. Então, existem 4 atividades que muitas empresas ainda permanecem fazendo de maneira tradicional ou manual. Processos de homologação de fornecedores são totalmente virtualizados. Quem analisa, em qual momento, qual é a sequência, quais são as exigências, tudo isso é automatizável ou é possível virtualizar. A outra informação importante é a captura de dados cadastrais, ou preenchidos pelo fornecedor, ou tomados a partir de integrações com informações públicas, ou informações compradas a partir do perfil de cada empresa. Essas informações, hoje, de maneira tradicional, são digitadas nos RPs ou são contratados serviços externos, quando ela pode ser automatizada dentro de uma plataforma de SRM. A análise de documentos, ela também segue uma sequência de parametrizações, onde é possível dizer a exigência de documentos por categoria, a exigência de documentos gerais para cadastros completos, para cadastros reduzidos. E também a avaliação de desempenho. É possível parametrizar diversas áreas da empresa que participam na interatividade com o fornecedor para darem feedbacks ou coletar dados através de BI e ter uma avaliação de desempenho totalmente virtualizada. Em resumo, essas 4 atividades associadas à homologação, captura de informações, análise de documentos e avaliação de fornecedor, elas podem estar todas presentes dentro de uma plataforma de SRM. Outras informações e processos bastante importantes são a captura da demanda, ou seja, a integração de uma RP com uma plataforma de compras, que permite a realização de negociação. E aqui um ponto importante: toda a decomposição tributária é possível coletar dados tributários do preço do fornecedor, compará-los com padrões internos ou com padrões externos, apurar preço líquido, melhor preço de decisão, considerando créditos tributários nacionais ou de importação. Isso tudo é automatizável para que não fique na dependência de interpretação de algum operador. E com essa automação, se ganha muito em qualidade de decisão e, principalmente, se ganha muito no poder de negociação. Outra parte importante do processo da automação e da virtualização é a questão de geração de trilhas de auditoria e também de relatórios através de BI, principalmente, que é o recurso mais flexível e mais aderente às necessidades das empresas. Em cada processo é possível ter janelas de auditoria já
previamente preparadas e senhas, ou perfis de usuários que podem estar acessando qualquer processo simultaneamente à sua ocorrência ou posterior aos fatos registrados. E, através do BI, é possível montar dispêndio de análise, a relatórios de desempenho, a KPIs, a todo o controle das operações e relacionamento com a equipe, com fornecedores, com categorias, tudo isso através da inteligência já aportada numa plataforma de SRM. Outro fator importante que é possível automatizar, e bastante, é a gestão de contratos e medição. Contratos podem ser de mercadorias, onde você tem N fornecedores, às vezes N unidades compradoras no mesmo contrato, e a partir da própria cotação, da própria aprovação, há um preenchimento automático, há um encaminhamento automático para a área jurídica, ou templates, é possível fazer compartilhamento com o fornecedor da evolução do contrato, do consumo. Não adianta fazer esse processo sem colaboração, as duas partes têm que conhecer o que está acontecendo. Da mesma maneira, a medição, seja de consumo de um determinado item, seja de um serviço, ela pode ser feita tanto pelo fornecedor como pelo operador do contrato e submetida ao gestor para validação e autorização de emissão de pedidos. Da mesma maneira que é possível desintermediar a aquisição de itens via catálogo, e através de catálogo não é necessário ter requisições, aprovações e autorizações, todos os poderes de compras podem ser parametrizados, e uma tecnologia multicatálogo. Você pode ter catálogo por fornecedor, por categorias, ou total da empresa, ou terceiros importados. A tecnologia de SRM moderna, ela não se limita a ter um catálogo dentro da plataforma. Essa gestão multicatálogo dá uma flexibilidade de gestões específicas, sejam elas voltadas a uma determinada unidade produtiva, unidade compradora, sejam elas a gestão de categorias. Outra automação muito importante é a questão dos pedidos, tanto a aprovação via mobile, via confirmação depois do fornecedor, parametrização de follow-ups anteriores, durante e posteriores às entregas, e principalmente agendamento de entrega, janelas de entrega, onde ou comprador ou fornecedor se apresentam e solicitam confirmação de datas de entregas, lotes de entrega e locais de entrega. Toda essa interação ela é dentro de uma plataforma de SRM e ela pode estar totalmente integrada com o RP. Outros temas importantes na questão da virtualização é a captura e conciliação de nota fiscal. É inconcebível receber um XML e simplesmente jogá-lo num depósito lá na área fiscal do RP. Hoje é muito mais fácil você fazer conciliações automáticas daquelas notas que têm pedidos indexados e as que não têm, que são multipedidos. O próprio fornecedor pode ser chamado à conciliação e o que não for feito por um desses dois caminhos é realizado pela equipe interna. Há uma redução enorme de custos, de tempo e de erros a partir desse processo de conciliações de nota fiscal. Outro fator importante também é a questão de publicação de pagamentos de fornecedores e até vincular esses pagamentos a notificações de movimentações, se foi pago, está cancelado, está programado, anexar documentos de liquidação financeira e, eventualmente, até buscar algum mecanismo ou serviço externo ou na própria plataforma de antecipação de recebíveis. E também, não menos importante, é ter a questão das autorizações, as notificações e aprovações de todos os processos de uma plataforma, tanto na solução web como na solução mobile, para que ela possa dar flexibilidade e bastante agilidade aos tomadores de decisões, aos aprovadores, e que se saibam informações importantes instantaneamente. Dando um olhar um pouquinho mais profundo na questão do processo de procurement e sourcing, tudo que nós estamos vendo aqui, em termos de fluxo, é possível estar parametrizado dentro de uma plataforma de SRM. Quando você tem uma demanda, a primeira pergunta é se tem disponibilidade ou de estoque, ou se ela está autorizada, e se tiver, se há já algum contrato, algum catálogo, algum BPO contratado. Se não tiver esse BPO, ou contrato, ou catálogo contratado, abre-se um processo de compra, que ele pode ser tanto no modelo de Strategic Sourcing, se estivermos falando de compras complexas, devidamente parametrizadas para isso, ou entrar num processo de compra spot, que pode ser tanto automatizado, ou seja, uma demanda, uma requisição
pode ser processada automaticamente pela plataforma, através de inteligências parametrizáveis na plataforma, ou ela pode ser realizada, essa compra spot, através de um processo de operação de um profissional especializado, usando uma RFX, ou usando um leilão reverso, ou algum outro instrumento de negociação da plataforma. O resultado disso vai ser um PO, ou um contrato, um catálogo, ou o endereçamento de alguma demanda para um serviço externo de BPO. E, finalizando essa primeira etapa, nós temos aqui a questão da maturidade dos processos de compra, como eles caminham dentro de uma empresa. Na área de compras tradicionais, nós temos primeiro os processos mais comuns de serem encontrados, que é a organização da área de compras e a revisão e otimização de processos. Isso, com ou sem sistema, é possível fazer, mas isso não é suficiente para ter velocidade, para ter escala e, principalmente, para ter controle de qualidade nos trabalhos que estão sendo realizados pela equipe de suprimentos. No momento que nós entramos num processo de compras eletrônicas, nós fizemos um caminho em direção ao que nós chamamos de compras 4.0, ou seja, uma virtualização de processos que pode começar com Hack to Pay, ou seja, da requisição, a autorização da compra, a negociação, a aprovação da negociação, a emissão do pedido, a confirmação da entrega, ao recebimento, ao pagamento, e finalizamos um ciclo totalmente dentro de uma plataforma, e depois agregando inteligência virtual a esse processo, através de parametrizações, onde pode-se criar compras virtuais, uma requisição que entra, que já tenha contrato, por exemplo, não faz sentido passar por uma metodologia de compra spot. E, finalmente, chega ao nível mais alto, que é de inteligência cognitiva, onde RPAs podem ser instalados para substituir alguma ação humana de maneira integral. Considerando esse primeiro cenário, onde é possível virtualizar, o passo seguinte é o que nós estamos esperando para fazer isso acontecer. Por incrível que pareça, tem muito mais empresas sem essas soluções implantadas, de médio e grande porte, do que aquelas que já usam uma plataforma de SRM ou um portal de procurement, ou fazem tecnologia de sourcing de maneira virtualizada. E não dá mais para esperar, porque o mundo está conectado. Isso está devidamente comprovado agora com o trabalho em home office, onde, forçosamente, as equipes de compras e as equipes de supply que tiveram que se encontrar necessariamente num mundo distante. E todos os mecanismos de internet, de tecnologias de negociação, o B2B, ele está preparado para atender essa demanda. A diferença é saber se a empresa está pronta ou ela ainda vai aguardar um pouco mais e ficar atrasada em relação aos seus concorrentes. Então, a transformação digital não é para amanhã, é para ontem, ou seja, ela já começou e não há mais motivo nenhum para se esperar. Eu estou utilizando aqui uma imagem da P&G, publicada no LinkedIn, com a autorização do Leonardo, só para mostrar essa visão de maturidade da curva de suprimentos, no sentido de que uma empresa ela começa a se preocupada com as ordens de compra, passa por todo o processo de organização, dispende de análise, strategic sourcing, gestão de categorias, faz gestão da demanda, até chegar num estágio mais avançado de inteligência e gestão de risco. Para fazer esse caminho, essa migração, é impossível fazer isso sem o uso de tecnologia. E a tecnologia principal, a base desse relacionamento, é a tecnologia de SRM. De tal maneira que uma plataforma de SRM hoje, ela deve contemplar no mesmo local, na mesma plataforma, na mesma URL, todos os processos que foram citados anteriormente, desde a requisição, a autorização, as modalidades de compra, os fluxos de aprovação, geração de catálogos, de pedidos, de contratos, confirmação desses pedidos, gestão de datas de entrega, captura de nota com conciliação, publicação de pagamentos, gestão de cadastro de itens e de cadastro de fornecedores, com devido controle de documentos, com alertas de vencimento, se estão homologados, habilitados ou não, avaliações, deve carregar workflow, BI, trilha de auditoria, controle de SLA, de tempo de atendimento da demanda, e mais a integração com serviços externos, como uma Systex especializada na área tributária, ou uma Serasa integrada para se conhecer perfil de empresas, ou uma CH Master Data, que é uma empresa especializada na gestão
de cadastro de itens e principalmente na gestão de categorias e organização de dados. Além disso, é necessário que a plataforma tenha um workflow, porque os processos mudam o tempo todo, eles devem ser parametrizáveis e organizados no mesmo local, por isso que nós chamamos o One Stop for Business, e APIs de integração para que se fale com legados, tanto RPs como legados especializados, como sistemas orçamentários, sistemas de previsão de consumo através de software que planejam compras e tudo mais que for necessário para que a comunicação com o mundo externo de uma empresa esteja numa única plataforma. O fornecedor quer falar com uma empresa, esse é o canal. Aqui tudo pode ser registrado, inclusive com uma central de atendimentos devidamente conectada a esse legado, para que haja um único local de contato entre as empresas. E na visão do fornecedor, nós precisamos otimizar o lado do fornecedor. A visão do fornecedor 360, ela precisa ser preservada no sentido de que tudo que ele precisar fazer de relacionamento com a empresa, ele possa conseguir ter algum mecanismo na plataforma. Se nós olharmos aqui, eu chamo isso de olho grego, parece uma imagem mágica aí de solução para que um fornecedor, através de uma única plataforma, consiga fazer gestão do seu cadastro, gestão de documentos, ver a sua mensageria e notificações, participar de cotações, participar de leilões, fazer gestão de contratos, fazer gestão compartilhada, ele sabe o que está sendo entregue, consumido, autorizado, fazer medição de serviços, fazer gestão do seu catálogo, subir, pode ter integração direta do fornecedor com o catálogo, com o processo de aprovação de itens, há um grande ganho nessa relação, dos dois lados, gestão de pedidos compartilhada, gestão de entregas compartilhada, a conciliação de notas fiscais e pedidos, o interesse de receber favorece, nesse momento, o esforço do fornecedor no sentido dele colaborar na conciliação, a consulta de pagamentos já realizados e também o acesso às suas avaliações e inspeções. Esse conjunto de serviços, todos entregues num único lugar, num único endereço de relacionamento com uma companhia que possa estar operando com SRM 360. E que vantagens são entregas para um hub quando isso é aplicado? Em qualquer caso que já tenhamos tido contato, quando você tem uma situação de virtualização através de uma plataforma de SRM 360, você tem de 3 a 5 vezes ganho em tempo e de produtividade da equipe. E esse tempo é utilizado tanto para negociar melhor, tanto para a equipe poder diminuir o lead time, quanto, às vezes, especializar algumas atividades que não eram realizadas anteriormente, principalmente na área de Strategic Sourcing, porque há disponibilidade de pessoas experientes para realizar esse trabalho. Compliance e governança, tudo é parametrizado na plataforma, trocam as pessoas, são substituídas, entram de férias, mudam as categorias, mudam os momentos, mudam as unidades compradoras, mas a governança, o sistema, a rastreabilidade está toda presente dentro da plataforma. Não tem que procurar e-mail, não tem que procurar mensagens extras, todas as trocas de mensagem, todos os fóruns, todos os chats, todos os e-mails estão indexados ao processo, dando total governança, rastreabilidade e garantindo compliance. E, por último, não menos importante, economia. O antes de uma plataforma e depois de uma plataforma, as ações de procurement e sourcing, em média, no mundo digital, no mundo virtualizado, elas costumam dar um ganho de 5% a 15%. E 2 fatores são preponderantes. Primeiro, a análise tributária, a decomposição, eliminando muito esforço e muito tempo, e principalmente garantindo a qualidade e assertividade de dados para a tomada de decisão, dá um disclosure suficiente para que se possa negociar melhor com cada fornecedor. E o outro fator é o tempo. Com mais tempo, eu posso fazer mais rodadas de negociações, pesquisar mais alternativas de atendimento, e quem tem tempo tem capacidade de negociação, tem condições de aumentar a competitividade e, principalmente, usar recursos mais avançados da plataforma, como um leilão reverso ou como uma contra-oferta dentro do processo de cotação, com mapas comparativos que dão todo o suporte à tomada de decisão. Esses ganhos eles são frequentes e contínuos em todos os projetos. Mas um projeto, para dar certo de SRM, ele deve seguir alguns fatores críticos de sucesso. Primeiro é ter um patrocínio. É um processo que transforma o processo, que muda a relação das pessoas com a empresa, com seus pares. Então, ele não vai prosperar se não tiver um patrocínio, porque ele realmente vai ter impacto dentro da operação, ele vai modernizar e vai mover as pessoas das ações atuais
para as ações planejadas e padronizadas dentro da plataforma. A outra é a qualidade de informação. Automatizar a informação errada, cadastros mal construídos, dados, e-mails equivocados que não conseguem acessar as pessoas, só vamos acelerar o erro. Acelerar o erro não é o objetivo do projeto. Então, ter informação qualificada de cadastro de itens, cadastro de fornecedores, organização de processos, dados necessários para aprovação, é fundamental para que a plataforma tenha a possibilidade de cumprir com êxito o seu papel. Terceiro ponto, não menos importante, é escopo claro de um projeto, com planejamento, papéis e responsabilidades definidos. Por que isso? É difícil implantar tudo de uma vez só. Você tem que ter uma curva de subida, porque o volume de mudanças, o volume de esforço, de integrações, de parametrizações, algumas customizações, não é pequeno. Isso é necessário ter planejamento, ter escopos definidos na linha do tempo e, principalmente, papéis e responsabilidades. E disciplina metodológica, porque sem a disciplina metodológica, sem os pontos de controle, sem a execução da forma planejada, a chance de se implantar sistemas que têm baixa aderência é bastante relevante. Então, é muito importante ter a disciplina metodológica, desde a análise do escopo, gap análise, aprovação de um BBP, as status report, as evoluções, a chamada de um comitê quando há uma decisão maior, há toda uma metodologia de PMO que é a ser seguida, entre outras que são aplicadas num projeto desse porte. E também a questão das funcionalidades. É muito comum entrar numa empresa e a criatividade chega antes das pessoas. Por quê? Todo mundo quer o ideal, todo mundo acha que sabe todas as soluções, e às vezes, sem a experiência de uso de uma plataforma, são solicitadas muitas customizações, muitas modificações, parametrizações diferenciadas, sem ter tido a vivência do uso do processo virtual. A experiência mostra que, quando se usa primeiro e se customiza depois, a chance de adoção das melhores práticas de mercado no padrão da plataforma é muito alta. Em média, um projeto vem com mais de 90% das soluções já preparadas, prontas e aderentes. É só uma questão de estar com a mente aberta para entender os processos e a nova realidade da operação da equipe. Falando em metodologia, para finalizar, é muito importante ter passo a passo claro para todos desde o início, do setup ao assessment, aos processos técnicos de integração, customização e parametrização, e o planejamento do momento do Go Live. Sem o conhecimento e compartilhamento da metodologia e a sua observância, os projetos tendem a ter um êxito menor. E para finalizar, só identificar um pouquinho mais da Paradigma. Nossa sede é Florianópolis, vocês muitos já nos conhecem, nós temos aí uma grande participação no mercado de SRM, Procurement e Sourcing, onde a tecnologia é o principal negócio da cidade, né? Nós temos lá mais empresas de tecnologia que padaria, são cerca de 5 bilhões de faturamento em tecnologia numa ilha, por isso que é conhecida aí como a Ilha do Silício, né? E também a Paradigma, ela se localiza em São Paulo, tem uma outra unidade em São Paulo, e atua em 3 setores. Nós falamos hoje só do último aqui, setor privado, né, de indústria, de agrobusiness, serviços, varejo, educação, toda a área de SRM da área privada, mas também atuamos com a área de compras públicas, temos aí dezenas de clientes, fomos precursores à lei, a lei se inspirou na nossa plataforma, a lei de pregão de 2002, nós já atendíamos a área pública desde 2000, e o setor da energia também tivemos a oportunidade de ser protagonistas, hein? Temos mais de R$1 trilhão negociado em energia elétrica, toda a energia elétrica brasileira há 20 anos vai ao mercado através da plataforma da Paradigma, e significa que geradoras, distribuidoras, comercializadoras têm um contato direto com as nossas plataformas de ETRM, onde há transações de negociação, gestão de risco, contratos e tudo mais. E esses são alguns números, só para exemplificar, e para finalizar, né, além dos números que são relevantes, principalmente em volume de negócio, não há plataforma no Brasil que tenha negociação eletrônica com número superior a esse patamar nós já estamos muito próximos de R$2 trilhões negociados, e aqui a base de clientes da área privada, para algumas empresas bastante conhecidas, temos aqui de área pública também, de portais de compra, e, para finalizar, nós temos aqui vários outros cases na área de compra e venda de energia, que é uma especialização da empresa, e ficamos por aqui com a nossa apresentação, ficamos à disposição para perguntas,
Essa apresentação vai estar disponível para quem quiser falar conosco. Temos um e-mail para conversar, telefones à disposição, e o Embrasco pode nos localizar também a qualquer tempo e a qualquer momento. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas. Gerson, nós que agradecemos, bastante esclarecedora, e tem várias perguntas, objetividade, porque senão não vou dar passar todas. Primeira, empresas estatais que utilizam plataforma Comprasnet, é possível empregar essa tecnologia em licitações? Sim, o Comprasnet, inclusive, ele foi criado através de um projeto que a Paradigma fez aqui em São Paulo, a BEC, foi inspirado nele, depois outros municípios, e hoje a Paradigma atende todo esse mercado de compras públicas, desde empresas públicas, como a Itaipu Nacional, que usa um site multidioma, multimoeda, para fazer compras internacionais, a estados como Pernambuco, Pará, Santa Catarina. Em resumo, a resposta é sim, temos tecnologia especializada em área pública e tecnologia de procurement especializada em área privada. Legal. Próxima pergunta do Cleiton, e ele fala sobre gestão de fornecedores, só gestão em si. Então, temos RPA na gestão de fornecedores? Sim, o RPA é um mecanismo aplicado sob demanda para cada projeto, porque nós estamos falando de colocar inteligência na automação, uma inteligência programada ou aprendida no processo, e nós dividimos a solução de inteligência em duas partes. Uma com RPA, que normalmente nós usamos parceiros especializados, ou a inteligência programada. Por exemplo, no comprador virtual, existem processos que, mesmo sem RPA, você pode estar automatizando a decisão de compra, não precisa de um operador. E isso é parametrizável em plataforma. Bacana. Mais uma pergunta do Roberto. Qual o investimento mínimo e máximo a ser feito para uma ferramenta de gestão de fornecedores? E a mesma pergunta com relação a uma ferramenta para gestão do processo de compras. Um projeto, vamos supor, absolutamente padrão, considerando uma integração, porque o mais caro aí vai ser a integração. A tecnologia de gestão de fornecedores está pronta, está disponível, pode ser adaptável, parametrizável. Com menos de R$100.000 se coloca um projeto no ar, e um projeto de grande porte pode se aproximar de R$1 milhão. Então, vai depender de quais módulos daqueles mais de 20 opções que nós apresentamos vão ser aplicados. Vai ter catálogo, vai ter contrato, vai ter gestão de pedido, gestão de entrega, vai fazer o registro de recebimento, vai ter integração com nota fiscal, vai ser possível fazer publicação de pagamento de fornecedores, vamos botar um BI para fazer o controle, ou seja, o Lego está à disposição das empresas de um patamar de 100 mil a próximo a 1 milhão, vai depender do tamanho do projeto, quantas integrações, quantos RPs nós estamos integrando, quantas unidades diferentes com RPs diferentes vão estar usando o mesmo portal. Então, isso tem uma influência direta no valor. Diversos fatores que vão acabar definindo o valor. Exatamente. E ele pode entender que esses dois blocos estão dentro desse Lego, ou seja, tanto gestão de fornecedores quanto a gestão do processo de compras. Trabalhar com esses blocos separados ou em conjunto é uma decisão do cliente do projeto. Beleza. Mais uma pergunta do Bruno. Existe integração do SRM com RP, com Hyperion, com outros sistemas? Sim, a plataforma da Paradigma SRM 360, ela já vem com aproximadamente 40 APIs e web services preparados para integração com qualquer tipo de legado. Evidentemente, nós integramos com mais frequência os RPs mais conhecidos do mercado, a família TOTOS e o SAP, mas nós temos cases aí de AX, de Oracle, sistemas especializados de orçamento, como SBPL ou Profix, ou seja, é infinita a possibilidade de integração, uma vez que você tem os conectores preparados para isso. Legal. Agora uma pergunta com relação a pós-processo de compra, gestão de contratos, follow-up, essa parte, tudo isso pode ser gerido pelo SRM? Pode e deve, né? A automação do processo, a cereja do bolo por exemplo, porque até finalizar um processo de compra, você no máximo tem uma promessa de relacionamento entre as partes. Você tem um pedido que alguém confirmou de um lado e confirmou do outro, mas o mundo não aconteceu até ali. Pode ser cancelado, alterado, então você dali para frente tem que fazer follow-up, parametrizável na plataforma,
além do serviço do BPO que a Paradigma pode oferecer, porque nem automatizando, às vezes, as empresas reagem a tempo, nós temos a parametrização de controle de pedidos, controle de entregas, agendamento de datas, com possibilidade de troca de datas, o fornecedor pedir uma troca, o comprador aprovar, se isso for realizado, integra com o RP, a mesma maneira o recebimento, acusar o recebimento parcial, total, pagamento, conciliação de nota, tudo isso, o ideal, processo completo. Nós temos alguns cases que usam toda a plataforma, a maioria começa do procurement e vai progredindo até o estágio final, que é o controle de entregas, recebimento, pagamento e integração de nota. Gerson, quero te agradecer em nome da Live University, bastante esclarecedor e muito sobre 4.0, porque não é o futuro, é o agora mesmo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Bom evento. Um abraço.